Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia de Júpiter e a Lua está em Escorpião. Então é um dia aí que a gente passa por um lugar muito introspectivo, de ficar sentindo mesmo dentro de nós como essas coisas estão e mais do que isso, como essas coisas não estão. Porque Escorpião tem uma natureza, né, um signo de Marte. Então ele trata de rupturas, de tensões. Então é como se a gente vai às vezes assim, sentindo tensões que até não tem, mas a gente vai sentindo, sabe? E também me dá essa sensação, como a lua em Escorpião é um pouco a queda da lua, é como se ela ficasse procurando lá um conforto, que é o que ela gosta, mas ela está num planeta que tem outras propostas para ela. E ao procurar, ela vai percebendo o que ela está sentindo que falta, e acho que é sempre uma oportunidade, né? Da gente, que normalmente, né, a gente reclama muito, então da gente perceber o que a gente está sentindo falta do ponto de vista emocional mesmo, e da onde isso vem, sabe? Tirar um pouco essas introspecções como algo que pode nos ensinar alguma coisa. Enfim, além da Lua estar em Escorpião, ela recebe justamente uma quadratura de Marte logo de manhã e depois um trígono de Saturno. Então, assim, é uma manhã de preocupações, tensões, que pode haver algum conflito, embora a Lua goste bastante, né, do Marte, uma vez que ela está em Escorpião. Então, às vezes é alguém que a gente acha que vai resolver nosso problema e a pessoa não resolve. Então, assim, vai na manha, para mim é um conselho que vale para quase todos os dias. Vai na manha, em dias de tensão, né, principalmente. E depois, quando ela olha Saturno, que é bem em seguida, ainda que Saturno também fale da desestruturação e tal, é como se a gente percebe que não tem exatamente, assim, não existe controle. Então a gente não controla a maioria das coisas. Então a gente não precisa procurar por controle. Se a gente souber estar bem, percebendo que o mundo vai se movimentando e que a gente não tem tanto controle assim, a gente já fica mais controlado do que tentar controlar tudo, né? Então acho que traz um pouco isso, assim, vai dando um norte aí para esse lugar de quando a gente fica muito emocional e preocupado com as coisas. O Rubi veio aqui, será que ele vai dar bom dia? Não vai. Então hoje vamos de tarô mitológico. Faz tempo, né, que não usamos o tarô mitológico. Então, um conselho para nós, um conselho para hoje. Nossa, gente, caiu muita carta. 4 cartas. E agora? Eu vou fazer assim e pelo menos tirar uma ordem delas. Carta número 1, o Papa. Número 2, o carro. Número 3, enforcado. Número 4, estrela. Então é assim, né? É um conselho pra gente lembrar dos nossos valores, dos nossos conhecimentos, ou consultar alguém. Não precisa ser uma pessoa, pode ser algo que a gente acredita, ou meditar, né? Alguma coisa nesse sentido. E através disso a gente seguir em frente, assim. A gente lembrar que às vezes é isso, a gente tem que fazer o que a gente acha que está certo, o que os nossos valores pessoais, o que a gente segue e seguir mesmo, assim. E é curioso, porque aqui a gente tem uma carta que fala isso, para a gente seguir, só que aí parece que a gente segue e às vezes a gente para, às vezes a gente tem um contratempo, às vezes a gente tem que fazer um sacrifício, às vezes a gente não consegue seguir. E isso faz parte da vida, sabe? Momentos que a gente não consegue seguir. Coisas simples, um dia que a gente não consegue acordar, como coisas maiores, uma história que a gente não consegue seguir, um trabalho que a gente não consegue seguir. Então, assim, de quando a gente não consegue seguir, a gente parar e fazer um pouco aquilo que eu estava falando da Lua em Escorpião e se conectar um pouco com a gente. Essa carta, embora, claro, a gente não pode tirar... É uma carta bem difícil, né? O cara tá amarrado aqui pelo pé. Mas é uma carta que tem um pouco essa ideia da cabeça não estar em cima.
Então que a gente pode pensar que também vem de outro lugar o pensamento, o momento de reflexão nesse momento, assim. E aí quando a gente para, a gente se conecta com a nossa essência, com a esperança. Dá uma impressão que é como se a gente faz um caminho para voltar aqui para o Hierofante, para a gente se abastecer, né, dessa luz, sejam os nossos valores, as crenças, enfim, milhares de possibilidades. E essa luz faz com que a gente se movimente. Aí a gente se movimenta, mas daí pode ser que de vez em quando tem uma hora que vem aí essa carta. E aí a gente retoma a história da estrela. Tá certo? Eu acho que é um pouco sobre isso, assim. Falar um pouco do enforcado, esse é um tarô livremente inspirado na mitologia, né? E essa carta é associada ao Prometeu acorrentado, ele ensinou o fogo para os homens e ele foi castigado pelos deuses. Então ele ficava aqui e todo dia esse pássaro, essa ave, comia o fígado dele. Então é um sacrifício que ele fez. Ele sabia que ele seria punido, mas ele achou que era muito importante para os homens, para a humanidade, ensinar o fogo para elas. E quantas vezes a gente não faz alguma coisa não assim, né? Tão grandiosa, mas algo que a gente sabe que é um sacrifício, mas que no fim das contas vale a pena. Tá certo? Um beijo, bom dia.